Beba água mais saudável com magnetizador Quântico Bio 069. Olá pessoal, meu nome é Kelly. Eu estou com 28 semanas de gestação, ou seja, 7 meses. No início da minha descoberta, eu tive muitos enjoos pela água. Passei as informações para minha médica, o qual ela me passou várias dicas, mas nada adiantou. Muito pelo contrário, só piorou. Então, eu como sou seguidora da Yara Ferreto, do canal Conversando com Você, ela passou uma dica e eu adquiri um magnetizador bioquântico da água, o qual solucionou todos os meus problemas. Eu agora posso continuar com minha gestação, não tenho mais enjoos algum. Então fica aqui minha dica e minha gratidão pelo canal da Yara. Um grande beijo! Canal Conversando com Você. Apresenta Yara Ferreto. Boa noite, boa noite, boa noite. E eu aqui tomando a minha água maravilhosa do Bioquântico 069, o artefato da água. Como vocês viram, realmente é muito bom. Mas eu fico muito feliz em estar aqui novamente com vocês, na sexta-feira, sempre trazendo uma pessoa bem especial para falar com vocês, trazer informações que muitas vezes auxiliam muitas pessoas com as suas experiências. E hoje nós temos uma pessoa também muito especial. E ela vem contar uma experiência que teve muito fantástica e maravilhosa. E essa experiência é de EQM, isto é, quase morte. Muitas pessoas têm esta experiência. E com certeza, né, fica no seu eu de uma forma bem profunda. E essa moça, muito linda, muito querida, vem contar para nós a sua experiência. Então eu chamo com muito carinho, com muita alegria, Albanice. Boa noite, Albanice. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E você? Tudo maravilhoso. Eu gostaria que você se apresentasse primeiro, Albanice, de onde você fala, onde você mora, e depois comece a contar, pode começar a contar as suas experiências, que com certeza são fantásticas. Mas antes, um minutinho, quero dar boa noite para o pessoal que está chegando, para Zenir, para Dalva, para Vilce. Boa noite, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito obrigada por vocês estarem aí. Muito boa noite para todos que estão chegando e os que vão chegar depois e que vão posteriormente olhar essa live gravada também, né? Isso. Então, Yara, eu estou falando de Florianópolis, que fica no sul do Brasil, em Santa Catarina. Hoje está até bem friozinho. Aqui para o sul nós temos sempre aquele climinha assim de inverno, né? Que muita gente lá para o norte não conhece. Eu sou uma pessoa assim bem, como é que eu vou dizer, multifacetada, né? Porque eu estudei várias áreas, muitas coisas ao longo da vida, desempenhei muitas funções ao longo do meu trajeto de vida, e isso me trouxe grandes experiências e muito variado. Eu tenho, assim... É muita variedade
novidade mesmo na minha vida. Sim, e uma das coisas muito importantes é, por exemplo, hoje você também achou um caminho bem, digamos assim, achou o teu caminho, né? Também, de alguma forma, você se viu ou se encontrou como uma dimensional, mas como é que foi essa experiência ou esse encontro com você nesse caminho espiritual? Eu tive, assim, como é que eu vou dizer, já desde berço, né? Digamos que uma vivência, assim, mais ampla, no sentido de contato com a paranormalidade, com a espiritualidade, né? E ao longo da vida, eu fui buscando, fazendo minhas buscas, e eu estava sempre querendo trabalhar dentro de mim. Eu sempre queria melhorar. Eu sei assim que não importa o quanto tá bom, sempre pode melhorar alguma coisa, né? E a evolução e o crescimento da pessoa, ele vem através do trabalho interno, né? E daí, como é que eu vou saber de mim mesma se eu não me conhecer? Né? Eu preciso olhar para dentro de mim, me conhecer. Não aquele conhecimento do tipo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu quero isso, quero aquilo. Não, precisa ser o conhecimento mais profundo. É algo assim, mais de mergulhar profundamente mesmo. Quem eu sou verdadeiramente. Exatamente, exatamente. Então, eu tive uma busca muito grande, desde cedo, sabe? Assim, com 16 anos, eu já dizia na escola, já deixava os professores tudo maluco, eu dizia que eles estavam nos ensinando mentiras. Eu não acreditava no que eles falavam de história, de geografia, né? Então, eram as duas disciplinas, assim, mais complicadas que eu não aceitava. Que eu sempre considerei aquilo mentira. Tipo, estão mentindo, estão ocultando fatos que realmente aconteceram, a coisa não foi assim que aconteceu. Mas, tipo, eu não tinha como provar nada, né? Uhum. Eu própria não sabia o que era, de fato, que estava, no caso, assim, onde que estava eu sabia que não era aquilo, mas eu não sabia qual era a verdade. Então, foi uma busca muito grande, muito grande. E é bem complicado porque, assim, entra em muito beco sem saída. Quando tu dá a impressão que encontrou alguma coisa, desaba tudo. Não, não é isso. E vai aquele beco sem saída, e vai indo, e aí tu tem que voltar e pegar o caminho de volta, e enfim, foram muitos becos sem saída até chegar em Dáquila. Então, eu tive assim, muita convivência com a paranormalidade na minha vida. Isso na verdade, não era uma coisa assim que, tipo, eu não... esse nome, paranormalidade, não era algo que eu conhecia. Eu só conhecia as coisas como que, tipo assim, são fatos que acontecem e eu achava que acontecia com todo mundo. Sim, deixa eu só te perguntar, então, essa parte, tipo, da paranormalidade, isso já te acompanhava desde criança? Desde criança. E como é que era para você? Você via alguma coisa? Você sentia alguma coisa?
eu escutava muito sobre o meu nome. E era muito engraçado, porque eu saía correndo de onde eu estava e eu chegava assim, mãe, o que foi? E a mãe, não sei, não te chamei, mas eu ouvia me chamarem, sabe? Em muitos lugares diferentes. E era em casa, era na escola, e eu saía, ia buscar quem é que estava me chamando e eu não encontrava ninguém. E era o meu nome. E daí, assim, quando minha avó morreu, eu tinha 12 anos, e eu senti ela tocar em mim. Eu senti a presença dela. Eu acho que aquilo ali foi a coisa mais forte que eu tive na minha infância, sabe? Porque eu tinha uma ligação muito forte com ela. Desculpa, eu sou assim... Eu me emociono mesmo, mas sabe? tudo bem, faz parte. Então, aquilo ficou muito gravado para mim. Assim, ficou muito forte, gravado para mim. E depois, ao longo da vida, algumas coisas foram acontecendo, sabe? Assim, a minha percepção de mundo era diferente dos outros, das outras pessoas assim com quem eu convivia na escola, no serviço, nas amizades. Era tipo assim, eu tinha muitas amizades, eu sempre fui assim muito fácil para fazer amizade. Eu era bem festeira, gostava muito de festa, e daí tinha assim muita facilidade. Mas, ao mesmo tempo, era uma diferença muito grande, uma distância muito grande entre as coisas que eu via, que eu percebia, e o que essas pessoas viam e percebiam, sabe? E quando eu estava grávida da minha terceira filha, ela apareceu para mim. Eu acho que eu devia estar mais ou menos assim, com uns 4 ou 5 meses de gravidez. E ela apareceu para mim, dizendo assim, mãe, eu estou chegando. E eu não acreditei, porque assim, era o sonho da minha vida ter uma menininha de olho azul com cabelinho loiro. E ela apareceu para mim exatamente daquela maneira. Mas foi muito rápido. Passou e ela nasceu. E quando ela nasceu, ela tinha um olho bem azul. E ela era tão loira que a sobrancelha dela não aparecia, sabe? Era tipo assim, só no reflexo da luz que dava para ver, tão loirinha. E depois ela foi crescendo, com 1 ano ela já estava com os cabelinhos assim, todo cacheadinho, loirinho. Parecia aqueles anjinhos que são pintados, sabe? Uhum. Então, assim, chegou a um certo ponto, quando ela estava mais ou menos com uns 2 anos e meio, 3, que ela estava exatamente igual à criança que apareceu para mim. Foi assim, daí eu olhava para ela e eu me lembrava daquilo, sabe? Uma coisa assim impressionante. Mas o negócio todo foi assim, ó. Quando ela estava para nascer, eu já sabia que eu não podia ter parto normal. Eu precisava fazer cesárea. E eu fui levada para a maternidade já assim, em um dia, 3 vezes. Não, e eles me mandavam de volta para casa. Ai, não tem dilatação. E eu sabia que eu não podia ter parto normal. E eu avisava, não, mas eu não posso ter parto normal. Não, mas não tem dilatação, tu tem que voltar outra hora. Aí, quando chegou no meio da madrugada, assim, eu já estava quase morrendo, né? Então,
fui para o hospital, para a maternidade, e disse, eu não saio mais daqui. Eu vou ficar aqui, porque se eu morrer aqui dentro, vocês vão ser os responsáveis. Eu não vou morrer em casa. Aí, eles viram assim que realmente não tinha como me mandar embora. Eu já não estava mais nem me aguentando em pé. Então, me levaram, me colocaram na sala de... É tipo assim, era um cubículozinho que tinha uma cama e só um espaçozinho do lado, onde, no caso, o enfermeiro se movimentava, né? Tá. Me deixaram ali, aí ligaram um aparelho no coração e tal, e eu comecei a passar mal. Eu não conseguia mais respirar. E, de repente, eu saí do corpo. Eu senti, assim, como que se estivesse apertando o peito, sabe? Porque eu não conseguia mais respirar. Porque já tinha passado muito da hora dela nascer. E eles lá me fazendo esperar o parto normal, que não ia acontecer nunca. Aí eu saí do corpo. Então, eu me vi deitada naquela cama, né? E eu comecei a escutar toda a movimentação dos médicos, aquele corre-corre, aquela gritaria toda dos enfermeiros, né? Porque daí o aparelho que estava ligado no meu coração, ele parou de funcionar. Ele parou de bater, porque eu tive uma parada cardiorrespiratória. E daí, lá de cima, eu vi que, sim, vieram enfermeiros, acho que uns 3 ou 4 pessoas vieram. Só que, nesse momento, eu comecei a ver que, assim, tinha mais pessoas do que aquelas. Daí eu comecei a ver algo que já não era mais físico. Não eram aqueles enfermeiros físicos que estavam ali. E aquelas paredes, elas desapareceram. Então eu comecei a ver seres que, assim, era como se fosse só a silhueta, só dava de ver a silhueta, o formato do ser humano, uma silhueta, mas era pura luz. E daí eu fui vendo, assim, é como que eles foram se apresentando aos poucos, mas foi assim, aquele número foi aumentando tanto que eu comecei a subir um pouquinho mais. Então, à medida que eu subia mais, eu consegui ter uma visão mais ampla. E quando assim, onde a minha vista alcançava, eu via aquele monte de silhueta de luz. Era uma coisa assim, eu nunca tinha passado por uma experiência dessa. Eu nunca tinha visto algo, era tanta luz, que, assim, os corpos, assim, em um determinado momento, os corpos, eles meio que se fundiam, sabe? Dava para ver, assim, a cabecinha redonda, o redondo da cabeça, mas a parte de baixo não dava mais de ver, porque era só um mar de luz. E eu não sentia mais dor, eu não sentia nada. E eu não ouvia. Eu tinha uma sensação, era como se fosse a paz, como se eu estivesse, assim, conhecendo pela primeira vez a paz. Todo mundo fala, né? Paz, mas o que falta paz? Né? Que ninguém consegue realmente definir o que é a paz. Então, assim, naquele momento eu tive essa sensação, isso é a paz. Foi algo assim que é até meio difícil de descrever, porque é algo muito forte, é muito, assim,
Tem determinadas coisas que não, parece que não tem palavra, parece que falta palavra, sabe, para descrever. Então, eu, de repente, fui sugada de volta para o corpo. E daí, quando eu retornei para o corpo, aí eu vi os enfermeiros físicos ali, né? E já o médico também estava junto. E já eles falando assim, tá voltando. E daí eles já tinham colocado mais aparelhos do lado, assim, que tinha, do lado de cá tinha um aparelho do lado direito tinha um aparelhinho do coração, e daí eles trouxeram naquela correria toda outros aparelhos que eu acho que, tipo, eles fizeram algum processo de ressuscitação em mim. Uhum. Que daí, no caso, isso eu não acompanhei, porque daí eu já estava vendo aquele mar de luz, né? Sim. Então, dali em diante, eles me levaram para sala de cirurgia. Aí eles viram que realmente não podia continuar esperando o parto normal, né? E daí, depois disso em diante, foi assim, foi tudo bem. Quer dizer... Então, o Ellie Jones colocou que é desfibriladores, devia ser aparelho. Provável. Uhum. É provável que eu não tive nem, assim, naquilo tudo ali, eu não tive nem, assim, noção de, sabe, eu só vi que tinha um volume do meu lado que antes não tinha, e é o que eu me lembro. Eu vi que chegou mais pessoas aqui, vou dar boa noite. Boa noite para a Mônica. A Mônica está sempre nos acompanhando. Boa noite, Mônica. Boa noite, André. Eu não consigo ver nada. Não, das pessoas entrando ou comentário, não consigo ver nada, só consigo te ver. Boa noite do André Collet. Boa noite também do Wilson. William Nascimento. O André está dizendo parabéns pela live. E o William dizendo, opa, cheguei. Muito obrigado. E eu vou pedir para aquelas pessoas que não são inscritas no meu canal, que já aproveitem, se inscrevam. Quem estiver gostando, deixe comentários no chat, compartilhem. Essas experiências sempre são muito importantes, porque muitas pessoas têm experiências maravilhosas também, né? E quando a gente ouve uma experiência dessa, a gente fica, nossa, é muito legal, porque se vê que tem um outro lado, né? Tem um outro lado. Você veja quanto você viu. E o que eu queria te perguntar, mas você não ouvia nada, não, assim, que esses seres se transmitiam, tu não conseguia discernir nada ali, ou tu discernia? Não, eles não falavam nada. Eles não falavam nada. Nem você sentia, só sentia aquela paz. Só isso. Foi assim... na realidade, assim, o momento que antecedeu a minha saída do corpo também foi um momento, assim, de extremo sofrimento, de extrema angústia, né? Porque eu não conseguia respirar. Eu apaguei, tipo assim, só... Eu não tinha mesmo como ter um sentido. Eu acho que eles estavam tipo, me estabilizando, fazendo alguma coisa para que eu voltasse, sabe? Para que não houvesse um desligamento total do corpo, né? Uhum. Porque ali eu apenas saí do corpo, eu não me desliguei, né, totalmente. Então, eu acho que o trabalho deles ali era esse, era fazer com que eu continuasse ligada no corpo físico e retornasse. Sim. Uhum. E depois disso, então, foi feita a cirurgia cesariana para a neném nascer.
Sim, sim. Até isso foi no meio da madrugada, e aí o anestesista aplicou a anestesia na vértebra errada, teve que aplicar novamente depois. Então, posteriormente, teve uma série de complicações, né? Devido à dupla anestesia, mas fora isso, assim, correu tudo bem. Eu vejo assim dessa forma, correu tudo bem pelo fato de eu sobrevivi, minha filha também sobreviveu. Hoje ela está já com 24 anos, é um mulherão, tá forte, saudável. Então, eu considero que foi sucesso. Sim, com certeza. E ela foi a tua terceira filha. Exatamente. E depois disso, como é que você teve alguma mudança na tua vida? Alguma coisa se abriu, digamos assim, para um novo conhecimento? Porque você disse que você estava procurando o teu verdadeiro eu, né? E que na tua intuição, na escola, você via aquelas narrativas que a gente ouve na escola, né? E que você sentia intuitivamente que não eram narrativas verdadeiras. Mas depois disso, por exemplo, que tu teve essa experiência, eu acredito que foi uma experiência bem marcante, né? Bem chocante. Teve alguma mudança, alguma coisa que você se deu conta que mudou ou não? Não, eu continuei na minha busca, continuei no meu trabalho interno. Eu vou te ser sincera, assim, que hoje eu olho para trás e eu ainda era bem adormecida na época. Mas, não sei, eu acho que, apesar de eu estar adormecida naquela época, assim, eu já estava trilhando um caminho que iria me levar para aquela história assim, abri o olho, saí da cama, meti o pé no chão e agora eu vou trilhar o caminho do despertar com os meus próprios pés, entende? Eu acho que isso foi, assim, uma vida de preparo. Toda a minha busca foi algo que foi me preparando para os dias de hoje. Uhum. E hoje, por exemplo, naquela época, você exercia uma profissão? Você tinha alguma coisa que te levava mais para a espiritualidade? Não, era bem assim, era inclusive 3D. era inserida no CLT e tudo. Até isso. E daí, depois, quando chegou em 2013, aí eu fiz um curso de Reiki. Mas eu não fiz com a intenção de trabalhar com o Reiki. Uhum. Eu fiz com a intenção de se conhecer e de me auto-aplicar. Porque eu sempre tive, digamos que, uma atração para essas coisas assim, né? Inclusive, a medicina tradicional, desde criança, eu nunca gostei. Não era chegada. Eu sempre olhei assim, a medicina tradicional como indicada para, assim, se tu precisa fazer uma cirurgia, precisa repor, colar osso, fazer costura. Mas eu sempre olhei assim que tratamento de verdade a medicina tradicional não fazia. Era para uma emergência, digamos assim. Exato. Então, aí eu sempre olhei para a medicina que era hoje é chamada medicina integrativa, né? Na época era medicina alternativa. Então, eu fui fazer o curso de Reiki e tem um mestre de Reiki aqui na minha cidade, em Florianópolis, que
ele é assim, como é que eu vou dizer? Não é exatamente uma referência no reiki, mas ele é uma referência nas terapias alternativas. Ele é proprietário de uma grande loja, isso. Quando eu conheci ele já muito, muito antes de 2013, acho que lá para 2000 e... Não, antes, 1900 e poucos eu conhecia ele e eu frequentava a livraria dele. Que antigamente ele tinha só a livraria, depois é que ele expandiu para uma loja com cristais, com... Enfim, tudo que compõe assim são cristais, óleos essenciais e produtos decorativos, tudo essa linha assim de digamos que o esotérico e o místico, né? Sim. Que na época eu era bem chegada nesse lado esotérico das coisas, né? Então eu fui fazer o reiki com ele. Daí era um dia inteirinho de curso. A parte da manhã tinha o período da manhã era a parte teórica e a tarde era a parte prática. E daí fomos fazer a iniciação, né? Alô? Tá tudo bem? Deu uma travada. O Hélio Jones colocou nós, holísticos. Eu não entendi muito bem, mas, enfim. Deixa eu só dar uma boa noite para o pessoal que está chegando, e tem pessoas que eu acho que são... a Helena Neves deu boa noite, uma excelente live, obrigado. A Grazi Costa. Boa noite, Yara, Albanice, todos da live. Boa noite, boa noite. A Tereza, a Jovilde. Boa noite, Jovilde. Boa noite. Jovilde, nossa companheira de reiki também. A Tereza Chimento. Boa noite, de João Pessoa. Olha só, olha. Que legal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, continuando. Então, aí quando chegou na parte da iniciação, ele tinha uma ajudante, porque ele estava na época já assim, quase cego, né? Hoje ele já está completamente cego. E daí, na época, ele precisava assim já da ajudante e tal. E o que aconteceu? Me colocaram sentada numa cadeira e ela disse para mim que eu precisava fechar os olhos e ficar com os dois braços estendidos assim. E eu, fiquei ali sentadinha e ela ficou na frente, assim, mas bem longe, né? Ficou assim, perto lá de uma mesa, e ele ficou atrás de mim. E como eu estava de olho fechado, teve um determinado momento que eu senti. Gente, eu juro, eu senti isso, olha. Quando eu contei, ninguém acreditou. Sabe tequilete? Já viu o que faz com as tequilete? Não. Bebe a tequila, aí pega aqui assim a cabeça e gira a cabeça com velocidade. Sim. Gente, eu senti como se eu estivesse fazendo isso em mim. E eu fiquei de olho fechado, mas juro que eu achei que o homem estava fazendo isso na minha cabeça. E não. Pior que não. Eu fiquei só soube depois, né? Aí, na hora que ele disse que eu iria receber um presente, e no caso, por isso, eu estava com os braços assim, eu recebi uma espada. E isso foi... eu senti o peso
Senti o metal da espada tocando meus braços. Que legal. Só que, gente, não, nada físico. Não tinha nada físico. Não tinha mão mexendo na minha cabeça, mão física mexendo na minha cabeça. Não tinha espada física, não tinha nada. Eu só estava sentindo tudo de olho fechado. É muito louco. Aí, quando chegou, depois, era uma turma bem grande, foi um por um, fazendo a iniciação. No final de tudo, eles pediram para que cada um descrevesse a sua experiência. Chegou na minha vez, eu disse assim, comigo não aconteceu nada de isso. Mas como assim não aconteceu? Tu não sentiu nada? Eu só senti assim, como que eu acho que o Jorge pegou a minha cabeça e girou a minha cabeça como se eu fosse a tecleta lá. Não, ninguém tocou em ti. Esse foi o momento que eu descobri que não existia nenhum toque físico, nada físico aconteceu ali, que tudo aquilo eu senti, mas, tipo, era extra físico. E eles caíram tudo na gargalhada, porque ela disse assim, como é que tu é a pessoa que tem a experiência mais forte, que passa por um negócio desse e diz que não sentiu nada. É porque, na realidade, na época, eu achava que essas coisas eram tudo natural, assim, para todo mundo. Sim. Eu não sabia que era natural para mim e para os outros, não. Que o que acontecia comigo não era a mesma coisa que acontecia com os outros. Eu achava que acontecia com todo mundo igual. Mas foi, assim, uma experiência bem marcante também. E, posteriormente, acho que foi um mês e meio depois disso, eu passei por uma outra experiência, isso já dentro da minha casa, né? Tinha combinado um almoço com a minha irmã, estava esperando por ela, e deve ser umas 10 e pouco, 11 horas da manhã, num sábado isso. E eu comecei a me sentir meio tonta, daí me deitei, mas eu não dormi, eu só deitei e eu escutei duas vozes, uma falando com a outra, do meu lado esquerdo. Era a voz de dois homens. E daí um dizia para o outro assim, ela só vai acreditar se ver, ela precisa ver. Mas eu estava sozinha em casa, porque vivia só eu e minha filha. Minha filha tinha saído com o namorado. E eu estava sozinha, minha irmã não tinha chegado ainda, e voz de homem. Eu até achei assim que, sei lá, estou viajando, né? Mas, enfim, eu acabei passando por uma experiência, assim, também, com outra experiência com espada, que é impressionante, porque parece que é, assim, coisa da presente na minha vida mesmo, sabe? Eu me vi. Como é que eu vou te explicar assim, ó? Em um primeiro momento, eu me vi. Eu sabia que era eu. Era um corpo diferente, mas eu sabia que era eu. E eu falava um idioma que hoje eu nunca ouvi, até hoje, em nenhum lugar da Terra. Não é nenhum idioma conhecido, mas eu falava aquele idioma. E eu me vi fazendo como que era como que se fosse um juramento, alguma coisa assim, sabe? Eu tinha um joelho, eu tinha no chão, encostado o joelho no chão, a outra perna dobrada, assim, parecia a posição de um cavaleiro, sabe? Uhum. E era homem ou era mulher? O quê? Você era homem ou era mulher? Não, eu
ela era mulher. Era mulher? Era mulher, sim. Só estava com um corpo diferente do que eu tenho hoje, né? Mas não era mulher, sim. E eu sei que eu recebi uma espada e quando eu levantei a espada, eu levantei com a mão direita a espada, que eu, sinceramente, um negócio daquele tamanho, eu não sei como é que eu consegui fazer aquilo. Aí eu levantei a espada e nesse momento, aí eu já não estava mais me olhando. Eu estava me sentindo do tipo, antes eu estava me vendo. E depois eu me fundi naquilo ali, e aí eu levantei a espada e já eu estava me sentindo a espada na minha mão. E daí tinha, assim, uma luz muito, 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 muito forte, muito... Era tipo assim, eu sei que a luz vinha de cima, então quando eu levantei a cabeça, assim, junto com a espada, aquela luz me cegou. E daí eu voltei pro meu corpinho, e daí, tipo, não ouvi mais vozes, não ouvi mais nada. Quando minha irmã chegou, eu contei para ela a experiência, e ela ficou toda assim, sabe? Ela não pensou assim, ih, tá pirando. Não, até que não, porque ela também tem lá as experiências dela. Então, isso é de família, sabe? Então, assim, foi já a segunda experiência que eu tive com espada, né? Envolvendo espada. Tem mais pessoas chegando aqui, interessante. Opa, mais gente. Olha, a Sheila Fofinha, nossa querida Fofinha. Ela está sempre nas suas lives, né? Boa noite, cheguei agora, que bom, Fofinha, muito legal. A Vilce está dizendo que é muito interessante essas experiências, muito legal, com certeza são. E quantas pessoas têm essas experiências, né? Porque, na verdade, muitas pessoas até acham realmente, estou pirando. Também com as experiências que eu tive por aí, muitas vezes eu pensei, estou viajando na maionese, eu estou pirando mesmo, não contava para ninguém. Então eu contava, eu era ingênua, né? Eu saía contando para as pessoas, toda feliz da vida, toda alegre, porque eu achava que isso era uma coisa que acontecia com todo mundo. E daí eu comecei tipo assim, a ter uns choques. E foi aí que eu fui vendo, assim, ao longo do tempo que eu ia contando as experiências, que, tipo assim, as pessoas, elas não tinham essas coisas, elas não passavam por isso, e diziam assim, Esté, tu sonhou? Como que eu vou sonhar acordada? Eu não sonhei se eu estava acordada. Não, isso aí é coisa da tua cabeça. Então, assim, eu ouvi muita coisa nesse sentido, assim, sabe? Mas também nunca dei bola, assim, do tipo... Não permitir que isso afetasse a minha... como é que eu vou dizer assim? Me levasse a cortar essas experiências, sabe? Não, muito pelo contrário. Eu sempre gostei muito disso. Na verdade, assim, realmente, para a gente, eu acho que... bom, você disse que a tua irmã também tinha essas experiências, então, até tinha uma parceria ali, né? Mas... minha mãe, minha avó, isso é por parte, assim, de família de mãe, eu acho que todo mundo sabe, todo mundo tem as suas experiências nesse sentido. Só que, claro, tem algumas pessoas que contam, mas meio que timidamente, porque eu já era mais
Não sei. Eu penso que também a gente ainda tem resquícios das nossas vidas passadas, onde a gente foi queimada em fogueira, etc. e tal. Né? E eu penso que, né, isso vem das gerações. Até o Hélio Jones está colocando assim, todas as Amazonas em gerações. Quer dizer, hoje a gente tem essa ideia, né? Há um tempo passado, não muito passado, a gente pensava também que as Amazonas eram uma lenda, né? Hoje nós sabemos que não, que elas realmente existiram e que foram muito, muito, muito guerreiras, né? Mas, na época para trás, não se sabia nada disso. Então, todas essas experiências, por exemplo, eu me lembro que, por causa das experiências que eu tinha, das coisas que eu, né, ouvia, né, tanto que eu nem queria mais ouvir, eu acho que eu até desse ouvido eu fiquei meio surda, né? Fez um bloqueio. Para não querer ouvir, porque era muito louco. Mas eu resolvi fazer psicologia, porque eu queria aprender a trabalhar com a paranormalidade, era uma coisa que me chamava muita atenção, eu queria entender isso e fazer, assim, aprender sobre isso. E na primeira aula de psicologia veio uma autoridade fazer uma palestra, né? E aí, toda feliz, como tu disse, a gente é ingênua, né? Depois da palestra, eu fui logo conversar com ele e entusiasmada, assim, e disse para ele, olha, professor, eu vim para esse curso porque o meu desejo maior é aprender sobre parapsicologia. Ele me olhou com desdém, assim, sabe aquele desdém, né? Disse, isso não existe. Ai, foi um banho de água fria, né? Eu acho que aí eu me desiludi da psicologia. Eu, em termos de faculdade, sinceramente, comecei pelas ciências econômicas. Com 3 meses eu olhava para o professor e eu comecei a me questionar assim, o que eu vou fazer com isso na minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Onde que eu vou aplicar isso? Como é que eu vou usar isso na minha vida? Olha, não deu 15 dias, eu estava abandonando a faculdade. Aí depois eu pedi retorno, porque eu era aluna da UFSC, né? E a Universidade Federal aqui de Santa Catarina, ela... Hoje eu não sei como é que tá, mas na época era uma das faculdades, assim, que tinha o vestibular mais difícil para passar. E eu consegui entrar, então eu pensei assim, eu vou pelo menos trocar de curso, né? Aí pedi retorno com a troca de curso e aí fui fazer letras em francês. Mas aí também não terminei, acabei tendo que mudar de cidade, porque daí na época eu era casada, aí o meu marido foi transferido de cidade por causa da empresa, né? Enfim, eu já não estava lá muito contente com o negócio, larguei também. Aí depois, bem mais tarde, nossa, muitos anos depois, daí eu entrei para outra faculdade, outra instituição de ensino, né? Aí fui fazer secretariado executivo. Tá. Mas daí, no mesmo ano que eu entrei para a faculdade, eu já tinha feito o curso de Reiki em 2013, né? Aí, quando chegou em 2017, eu fiz o curso de Theta Healing, aí depois eu fiz o curso de mesa quântica estelar, e quando chegou em 2018, eu fiz eteriatria quântica eteriatria quântica e apometria clínica. E assim,
mas por que eu estou estudando, estou fazendo um monte de cursos na área de terapia e estou estudando secretariado executivo? Aí eu descobri que havia aberto na faculdade o curso de terapias integrativas, que antes não tinha. Aí eu pedi mudança para terapias integrativas. Mais uma vez. Só que daí veio a fraudemia, fechou tudo e opa, não sei como é que é o dia de amanhã, não sei como é que vai ficar o negócio, pagando aluguel, tendo que sustentar a faculdade, sem saber como é que vai ficar em termos de entrada de dinheiro com tudo isso, né? Cancelei a faculdade. Não tive dúvidas. E vou te dizer que, assim, foi a decisão mais acertada que eu tive na época. Foi na época, coisa assim, em 2020, ali o iniciozinho de 2020, a coisa foi bem feia, né? Uhum. Então, daí quando chegou, 3 meses depois de ter estourado essa fraudemia no mundo inteiro, eu surtada dentro de casa, surtada mesmo, assim, passei uns 3 dias, assim, que eu sabe aquela coisa assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui nesse mundo? Eu estou aqui abandonada, eu estou desmemoriada, né? Não lembro de nada, eu sei que eu tive outras vidas, mas eu não lembro de nada. Ao longo de todas as minhas vidas, eu sei que eu aprendi muita coisa, mas eu não me lembro de nada. E eu faço o quê? No meio de tudo isso, eu estava assim, eu surtei completamente durante 3 dias. E daí foi onde veio uma intervenção. Tipo, no terceiro dia, assim, na noite do terceiro dia, eu sinto que houve realmente uma intervenção ali, assim, porque senão não ia, o negócio não ia parar por ali, sabe? Eu acho que eu iria chegar ao suicídio mesmo. Então, eu estava conversando, assim, online com uma colega pelo Facebook, porque exatamente ela percebeu pelas minhas postagens que alguma coisa estava errada. E ela perguntou para mim assim, o que está acontecendo? Aí eu comecei a falar para ela. E ela, fomos conversando. A uma determinada altura da conversa, já era assim, já passava da meia-noite, eu senti mão pousar no meu ombro. Uma do lado direito, uma do lado esquerdo e uma no meio. Eram 3 energias diferentes. Eu conseguia distinguir 3 energias diferentes, sabe? E daí eu disse para ela assim, eu tô morrendo de sono, eu vou deitar. Já fazia muitas noites que eu não conseguia dormir. Deitei e apaguei. Mas apaguei assim, foi um sono só. Chegou no dia seguinte, eu acordei, liguei, eu sempre desligo a internet do celular à noite, né? No dia seguinte eu liguei a internet no celular e a primeira coisa que apareceu na minha timeline do YouTube foi uma live que, no caso, havia ocorrido na noite anterior, do Rafael Hungria, com uma imagem magnífica, assim, me chamou a atenção. A imagem, e o título da live era só 144 mil. Os 144 mil. Não dizia mais nada, era só isso. Mas daí aquela imagem foi muito impactante para mim. Então, eu peguei e comecei a ver a live. Por curiosidade, porque eu nunca tinha ouvido falar o nome dele, eu nunca tinha ouvido falar de Dáquila, nada. Então, nesse momento, eu tive meu primeiro contato com Dáquila.
E daí, aí tudo mudou. Porque as coisas se encaixaram. Tudo fez sentido para mim. Tudo que todo o meu trajeto de vida, ali começou a fazer sentido. E aí eu vi assim, eu não estou sozinha. Essa é a melhor parte. Não estou sozinha. Está todo mundo espalhado, mas não estou sozinha. Não sou louca sozinha. Não. Está todo mundo espalhado, mas não estou sozinha. E ao longo da minha vida inteira eu fui preparada para isso. Então, ali as coisas começaram tipo assim, era como se eu tivesse um grande quebra-cabeça com as peças todas espalhadas e ali as peças começaram a se juntar. E aí a coisa começou, veio abrir o olho, sair da cama e começar a caminhar com os meus próprios pés. Sabe? Aí veio o começar o despertar mesmo. Porque até então era só adormecida, né? Sim, mas olha só, na verdade, eu te perguntei antes se aquela tua experiência de quase morte não tinha mudado alguma coisa. E você disse não. Aí eu me lembrei da tua experiência no Reiki, onde você também não percebeu o quanto aquilo tinha reverberado. Quer dizer, a tua experiência, para você, era normal, né? Uhum. E a mesma coisa do EQM. Então, claro que ali iniciou uma abertura de caminho, embora você não tivesse percebido, né? Porque aí os passos adiante, claro que como a gente está numa terceira dimensão, tudo impede que a gente vá buscar mais coisas, né? E tu imagina assim, ó, eu penso que essa fraudemia aí foi um tiro que Foi deu no pé. pela culatra, porque Uhum. era para despencar as coisas e, no entanto, houve um despertar de muitas pessoas. Sim. Né? A mim também. Foi esta abençoada que me movimentou, que movimentou a minha vida e mudou muita coisa. Isso que você ainda é bem mais moça, né? Mas eu levei muito tempo na busca, na frustração de achar que eu era um peixe fora d'água e tudo mais, né? Então, acho que nós passamos por essa experiência todas. E passo a passo, à medida que a gente vai avançando na nossa vontade de buscar, é que as coisas vão modificando. E eu vejo que na tua história, para você também foi exatamente isso, um passo, outro passo, e eles foram te levando para um caminho, né? Sim. E eles foram te levando até você encontrar aqui na terceira dimensão pessoas que também tinham trilhado um caminho e que agora estão passando as experiências para que a gente possa trilhar esse caminho de uma forma mais saudável, digamos assim, né? Na nossa cabeça. E aí, depois que você conheceu isso, essas lives, né? Você começou a maratonar e buscar. Sim, eu tinha bastante tempo livre, né? Então eu comecei a maratonar, assim, eu peguei o canal, rolei tudo pro início e fui do início. Até aquele ponto onde eu tinha encontrado. E daí veio também aí eu conheci o Otávio, aí veio o Charles. Aí começou a vir um monte, porque abriu mesmo, né? Uhum. Então, foi algo assim, quando eu participei da primeira atividade de campo, que daí eles fizeram lá no Recanto do Pebiru, em outubro de 2020. Eu não conheço lá em São Paulo, só conheci daqui. Só no Mato Grosso do Sul. A primeira, quando eles fecharam tudo em 2020, aí eles pararam as atividades de campo, né?
E daí, quando chegou em outubro de 2020, teve uma... Eita, dando retorno? Tá, não, tá bem, tá tudo bem. Tá. Daí, eu fui com o pessoal daqui do Sul, nós alugamos uma van, fizemos uma caravana e fomos para lá. Aí chegou lá e eu comecei, aí eu fui, tive contato, conheci outras pessoas que faziam parte disso, que estavam assim, mais ou menos na mesma situação que eu também, tudo no recém-despertar, né? E é impressionante, assim, porque quando a pessoa ela começa a trilhar o caminho do despertar, parece que vem uma síndrome, né? É a síndrome do recém-desperto. E aí tu sente aquela necessidade, assim, tu quer despertar todo mundo. Uhum. Aí, até eu conseguir entender que eu não podia enfiar o despertar goela abaixo das pessoas. Ai, gente, eu passei por cada mico. Eu acho que eu devo ter ficado alguns meses nessa síndrome do despertar, sabe? Com certeza, e pessoas se afastam da gente porque pensam que a gente está pirando. A família tem dificuldade em aceitar porque acha que a gente está tendo uma lavagem cerebral. Isso é normal, né? Normal. Mas é muito interessante. Olha, a Sheila fofinha. Oi. Yara, você sumiu para mim. Não te ouço mais e não te vejo também. Olá. Oi? Acho que nós saímos do ar por uns minutinhos. Sumiu completamente para mim. Eu acho que foi o meu dedinho no lugar errado, mas tudo bem, faz parte. Porque eu queria dizer que a Sheila, a fofinha, tá dando os parabéns para nós. Parabéns, fofinhas, live maravilhosa. Ai, obrigada. Não, olha, a Grazi disse que ela foi dar uma volta. Estamos ao vivo, essas coisas acontecem, né? Não, já não é a primeira vez. Uma vez eu estava com o teclado do lado e o meu gato ali, agora eu já nem deixo mais ele ficar perto. Ele pulou em cima do teclado, deu uma confusão que nem... Meu Deus. Tudo bem. Continuando, né? Essa tua trajetória, daí depois da primeira atividade lá em Piabiru, você sentiu uma mudança? Uma mudança em você, alguma coisa? Nossa, mas assim, antes de ir para lá eu já comecei a sentir mudança, sabe? Só pelo fato de ter acesso às informações, eu senti mudança. Coisas que antes eu ia acompanhando, eu despertava meu interesse, já não me interessava mais, eu já fui deixando muita coisa de lado, eu já fui tendo interesse por outras coisas,
Então, assim, antes mesmo de ir para a primeira atividade de campo, eu já senti bastante diferença. E lá na primeira atividade, eu já tive, assim, muitas experiências também, porque daí foi tirado a simbologia, foi passado também aquele negócio da habilidade matricial, né? E aí eu fui vendo, assim, que, nossa, a minha habilidade matricial que saiu é algo que fecha, sabe? Com coisas da minha vida. E daí, a partir disso, também, assim, eu já fui fazendo tarefas na atividade e eu já fui passando por várias experiências ao fazer as tarefas, sabe? Eu tenho, assim, eu levei comigo um caderno especial, assim, só para fazer as anotações mesmo das atividades. E eu tenho muitas e muitas páginas escritas do que eu anotei, do que foi acontecendo durante as atividades, sabe? E daí depois, quando chegou em dezembro, eu fui para Ravalon, fiquei 15 dias em Ravalon, e aí sim, aí a quantidade de experiências foi assim... Fantástico. Não foi espetacular, uma coisa assim que não tem nem como descrever, sabe? E ali foi como se eu tivesse dado um salto e dali em diante a minha vida até hoje mudou, assim, o que eu consegui alcançar de evolução e de transformação dentro de mim nesses últimos anos após a atividade em Ravalon, foi algo assim que ao longo da vida inteira eu não consegui. Então, assim, aquilo ali foi um salto quântico imenso na minha vida. Eu imagino. Porque realmente, eu agora, por exemplo, eu me sinto a necessidade enorme de voltar, né? O ano passado eu tive lá 3 vezes. E foi também, cada uma delas, uma experiência diferente, né? Uma experiência inesquecível, porque não tem as palavras, a gente não tem como contar. Se alguém pergunta para mim, eu digo, na verdade, lá não tem grande coisa, tem muito mato, né? Mas eu não sei por que não quer sair daquele mato, não quer vir embora. Não tem vontade. É a energia. É a energia do local que faz toda a diferença. Com certeza. Porque, assim, ó, sinceramente, para mim, que estou habituada aqui no sul, aquela temperatura lá é sufocante. aquela temperatura, assim, tem horas assim que dá a impressão que não tem ar para respirar. É que vocês aí em Florianópolis, a temperatura realmente é mais amena. Agora, para nós aqui, por exemplo, tem o verão que é sufocante. Então, não dá para, por exemplo, estranhar muito, né? E eu também morei em Manaus, então, meu Deus, né? Sufocante é lá, né? Ô, Yara, você está onde? Você está vivendo onde? Eu estou no Rio Grande do Sul, em Canoas. Tá. Na Grande Porto Alegre. É que aqui para nós tem verão que é bem quente, assim, nossa, às vezes a temperatura passa os 40 graus. Só que como eu vivo no litoral, então tem aquele vento do oceano. Aqui não tem o vento do oceano. E lá no Mato Grosso, aí mesmo é que não tem, né? Tem horas assim que parece que não tem vento nenhum. E quando tem vento, é vento quente. Sim. Então assim, para mim, aquela experiência, ela foi uma experiência assim... Nossa, ela foi completamente diferente em tudo.
Tudo. Porque eu já havia eu morei em Buenos Aires um tempo, e lá é bastante quente, abafado, só que é um quente abafado diferente. Eu não sei explicar como é que é, porque também lá eu vivia perto da água, né? Eu vivia na capital, apesar de ser água doce, mas vivia perto da água. Então, assim, lugar onde tem bastante água, assim, água, no caso, água aberta, assim, né? Tem a umidade do ar é diferente. Né? Olha, a Grazi Costa está dizendo: experimentem o calor do Rio. É um ótimo treino. O calor do Rio eu só conheço assim, de passagem quando eu estava indo para Minas Gerais. Mas não fiquei no calor do Rio, não. Então, mas também, assim, estamos à beira de uma mini era glacial, então nós vamos ter saudades do calor, né? Pois é, eu acho que sim. E eu espero que ela seja bem amena, né? Que dê tempo da gente criar alguma coisa diferente. Não sei, não. Vem por aí. O Hélio Jones está dizendo: vamos para o sertão, então? Lá deve ser mais ainda. Mas eu gostaria que tu falasse um pouco mais das tuas experiências. Nós já estamos com 1h15 de live. Passa ligeiro, né? Muito rápido. Passa ligeiro. Mas aí, e depois, então, vamos indo para os finalmente, né, da nossa live. Que tem assuntos bastante para a gente conversar. Deixa eu ver quais são mais. Porque é tanta experiência, meu Deus do céu. Deixa eu ver, eu acho que eu anotei algumas coisas aqui. Tá. Realidade paralela. Lá na atividade de campo, lá do Piabiru, teve uma noite que teve a tarefa do magnetoide. Tá. Eu estava indo num lugar pela primeira vez. Então, e à noite, né? Aí ficou assim, todo mundo... É como se fosse uma fila, assim, né? E voltado para um determinado espaço, né? E eu estava lá, tava o Oranir, tava o Alan, tava o Otávio, e eu via atrás deles uma construção. Aí, durante a manifestação do magnetóide, teve assim, o chão ele ficou todo fluorescente, cheio de pontinho luminoso fluorescente. E eu vendo aquela construção lá e gente se movimentando na construção, assim, parecia como se fosse um local abandonado, que tinham jovens lá. E passou-se, terminou a tarefa e tal. Chegou no dia seguinte, eu voltei no lugar durante o dia, depois do almoço e saí caminhando, aí fiz o mesmo trajeto que tinha feito na noite anterior. E, assim, mesmo que seja à noite, eu gosto de marcar o lugar que eu tô, né? Que daí depois eu posso... não me perco, né? Uhum. Então, eu voltei no dia seguinte, naquele ponto, e eu olhei assim... Cadê a construção que eu vi ontem? Tudo aquilo que eu vi ontem, onde é que tá? Não tinha nada. Nada. Eu caminhei um pouco mais para frente, voltei, disse, não, mas o lugar é aqui, eu marquei o lugar no chão. Tá, mas o que eu vi então? O que era aquilo? Aí eu voltei, aí eu cheguei lá embaixo, assim, encontrei o Marcos Rigo, e eu contei para ele assim, ontem à noite eu vi isso, assim, 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 e voltei lá agora, mas mudou o cenário. Não tem nada do que eu vi ontem à noite.
a cerca, a construção, não tem nada. Aí assim, é porque tu acessou uma realidade paralela. Olha, é interessante, é impressionante, porque comigo também aconteceu uma coisa assim, mas comigo foi muito real também, porque eu vi um bicho diferente. Eu senti ele me tocando, nós sentadas, sabe que a gente leva as cadeiras de praia, né? Uhum. Lá no trono, né? Uma parte lá, para quem não conhece, uma parte de daquela onde a gente vai fazer uma atividade. E aí eu senti aquele bicho e eu olhei para baixo, vi um bicho tipo gato não é, porque é muito grande para ser gato. Cachorro também não é, porque é muito peludo para ser cachorro, né? Mas tu conhece a Rafaela, né? Ah, o Staleck? Isso. Sim, sim. Aí ela estava numa cadeira da minha frente, e aí o bicho voltou e passou por baixo da cadeira dela. Aí eu pensei, bom, tudo bem, amanhã eu pergunto para ela, e nesse instante todo mundo estava gritando, que estava aparecendo uma luz lá, né, na mata, e muito linda, por sinal. No dia seguinte, eu conversei com ela, fui perguntar para ela, Rafaela, que bicho era aquele que passou embaixo da tua cadeira? Ela quase teve a troça. Que bicho? Eu não vi bicho nenhum. Aí eu, Jesus do céu, estou ficando maluca. Aí contei para ela, não, Yara, não vi nada. Aí eu falei com o Cássio, porque eu pensei, bom, eu estou né, pirando, ou sei lá, né? Mas aí o Cássio me disse a mesma coisa. Ele disse para mim isso assim, se tu está pirando, Yara, todo mundo aqui está. Porque a gente aqui acessa a realidade paralela e tem esses bichos diferentes. Aí ele me falou do paráclito, que é um pássaro totalmente diferente. Então, bom, sim, tudo bem, né? Mas até agora eu não consegui explicar aquilo, não. Não, mas né, o problema é que assim, ó, não tem como achar uma explicação com um raciocínio lógico, sabe? É do tipo assim, ó, aceita e ponto. Não tem o que fazer. Não tem explicação, sabe? Só aceita que tu passou pela experiência. É uma experiência que foi só tua. As outras pessoas não passaram pela experiência. Mas sim, maravilha, né? A gente realmente tem muito que aprender, né? Nós temos muito que aprender. Eu acho que nós temos muito o que relembrar. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Isso. Relembrar. Porque são coisas que nós esquecemos. São coisas que nós trouxemos conosco, que faz parte de nós e que nós esquecemos. Isso. Sabe? Que a 3D nos fez esquecer. É verdade. Mas a gente é teimoso. Então, a gente aprende, quer dizer, a gente relembra, vai indo, relembrando. E vale a pena. Então, bom, sim. Agora, então, eu deixo você para as tuas considerações finais, agradecendo muito a tua presença aqui. Acho que a gente tem bastante coisa a conversar, de repente, mais adiante, a gente pode fazer outra live contando algumas coisas das nossas experiências, né? Eu tenho acesso a outras realidades paralelas, experiência com o tempo que acelera, com o tempo que desacelera, e é impressionante porque essas coisas acontecem em cima da moto, tá? Eu pilotando a moto e as coisas vão acontecendo. Eu apenas aceito, eu já nem questiono mais nada nesse sentido, sabe? Eu aceito e desfruto, sabe? Eu desfruto as experiências. Na realidade, eu gosto muito de passar por essas experiências. É como se isso fosse uma coisa assim tão familiar para mim que tipo assim eu realmente estou lembrando, sabe, de coisas, de habilidades que eu deveria ter o tempo inteiro e infelizmente eu tenho acesso só de vez em quando. Sim. Sabe? Então, fica assim para uma próxima, então, falar essas minhas experiências em cima da moto, porque, olha, tem cada uma. Sim,
Isso vai ser muito bom, porque às vezes a gente também incentiva, né, a pessoas que não têm coragem de falar isso, porque acham que isso é loucura da cabeça, né, porque a gente foi ensinado isso, né, como é que diziam para mim, ilusão de ótica, ilusão da mente, né, ilusão, tudo é ilusão. Não, e não é ilusão, na verdade, isso é mais realidade do que essa realidade que nós vivenciamos no dia a dia. Exatamente. Né? Porque nós estamos tudo preso numa bolha holográfica, né? Hoje eu estou conseguindo compreender que o que há uns anos atrás eu lia e não conseguia compreender, que os indianos dizem que nós vivemos em Maya, né, que é a ilusão, mas eles dizendo que esta vida nossa aqui, que a gente chama realidade, que é Maya, que é uma ilusão. Exato. E eu ficava imaginando como assim, né? Hoje eu entendo, realmente, esta 3D é uma ilusão. Meu Deus, como hoje assim abre a nossa cabeça para a gente compreender. E até para entender também o quanto é difícil para as pessoas que estão vivendo nessa realidade, né? Não conseguem perceber que é uma ilusão. É uma fantasia, é uma ilusão, né? Mas cabe a nós ir aos poucos ir abrindo esses campos, né, levando informação também, para que mais pessoas se deem conta de que nós vivemos uma ilusão que essa é realmente uma ilusão. E o pior de tudo é que nós mesmos alimentamos essa ilusão, né? Também. Olha, a Grazi está dizendo parabéns, o tempo passou muito rápido, foi maravilhosa. A Mônica também, ótima conversa, obrigado. Nós agradecemos a vocês todas que estiveram aí. Muito, muito, muito obrigado, porque foi mesmo muito bom. E foi uma live descontraída, legal, que a gente gosta de falar sobre as coisas que a gente vivencia, exatamente por isso, porque são coisas muito boas, né? Mas eu queria também falar sobre... Você me mandou, né? O Eli Jones colocou aí a capa do meu livro. Do teu e-book, né? Isso. Quem precisa ser... Quem eu preciso ser para chegar onde quero. Onde quero. Bom, então essa já é um tema para a nossa próxima live. Então, esse livro aí é uma síntese de 3 obras, na realidade, porque eu usei a Biologia da Crença, que é do Dr. Bruce Lipton. Na realidade, eu tracei o que interliga todos eles, né? Porque são 3 livros que são interligados e as pessoas não se dão conta. Elas leem separados, elas não se dão conta que existe uma interligação entre eles. Uhum. E essa interligação, óbvio, que no caso, assim, os autores, eles próprios não fizeram com a intenção, mas sabe aquela coisa assim de quando algo no universo chega e complementa o outro, que complementa o outro, e tudo fica interligado, porque o universo inteiro é assim, né? Então, eu fiz uma síntese entre a Biologia da Crença, que é do Dr. Bruce Lipton, a Matriz Divina, que é do Greg Braden, e o Kybalion, que é do Hermes Trismegistus. Uhum. E esse é essa síntese. E aí o outro e-book é original que eu fiz com, digamos, aconselhamentos e algumas diretrizes para quem quer emagrecer com saúde. Uhum. No final tem algumas receitas, tal, mas na realidade o meu objetivo não era passar receitas, sabe? Porque receita tem um monte aí na internet. O negócio era
colocar o foco em determinadas coisas que as pessoas se esquecem de fazer. Sim. Sabe, assim, quando, às vezes a pessoa olha para um lado querendo algo que na realidade está do outro lado. Uhum. Sabe, olha para o lugar errado, né? Uhum. Então, foi isso que eu fiz, assim, puxei o foco, tirar o foco da receita para outro lado. Claro, aquilo que foi um objeto de pesquisa de uma vida inteira, de busca minha, né? Que é o tal do trabalho interno. Então, eu coloquei o foco, eu direcionei o foco exatamente para o trabalho interno, porque a partir do trabalho interno, a pessoa consegue promover mudança de verdade. Mudança, aquela mudança que dura. Porque tem gente que consegue fazer uma mudança que não tem duração. Muda durante um tempo e depois retorna para o padrão que era antes, né? Uhum. Então, porque a mudança ela foi superficial. Quando a mudança é profunda, ela tem duração. Ela mexe profundamente na pessoa e aí ela dura, porque daí muda o padrão. Sim. E como toda mudança, não é oba-oba, nenhuma delas, né? Ah, não. Mas não. necessárias, mas são necessárias. Não, assim, ó, não é algo impossível, né? Não é algo também completamente difícil, mas é algo assim, é simples. Às vezes, assim, ó, pequenas mudanças de hábito no dia a dia leva a pessoa a obter grandes resultados. Uhum. O problema é que as pessoas elas querem o resultado assim, eu vou fazer agora, já quer o resultado agora? Sim. Daí não dá. Para ontem. Daí não dá, não tem como. A Lisete está dizendo parabéns pela excelente live. E a Helena Neves, aguardo a próxima live com alegria. Ela diz, não, a Helena diz, acabou com gosto de quero mais. E a Graça diz, aguardo a próxima live com alegria. Que bom. Que bom! Obrigada. Eu que agradeço também, agradeço a você por ter aceitado o meu convite e vamos em frente que aí vem gente, né? Então, deixo você para as tuas considerações finais. Então, Yara, na verdade, eu me senti assim, mais do que agradecida quando tu me fez o convite, eu me senti honrada pelo teu convite, sabe? E, nossa, muito obrigada por essa oportunidade, obrigada a todas as pessoas que estão aqui presentes, né? Obrigada àquelas que vão posteriormente dedicar um tempo também para ver a live gravada. Uhum. Como hoje tem, no mesmo horário, live interna de Dáquila, então muita gente está lá. É verdade. E vai acompanhar a nossa live depois, né, gravada. Então, muito obrigada a todos pela atenção, pelo interesse. A você e ao Eli Jones também, né? Sim, com certeza. A paciência para os perrengues iniciais aí dos equipamentos. Mas problemas técnicos sem Sim, no início eu ficava muito nervosa, agora eu aprendi que ao vivo é assim mesmo. Às vezes dá uma perrengue aqui, outra ali, mas depois tudo se ajeita, né? Então tá bom. Tá perfeito. Tá perfeito. Tudo perfeito. Tá tudo certo no reino de Deus. Então, tá bom, olha, te agradeço mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Lembrando que domingo nós temos a live de domingo, e nesse domingo o tema vai ser a lei do menor esforço. Opa. Essa lei que rege muita gente e que maltrata também muitas coisas. Bom, e na semana que vem, na sexta-feira, nós teremos o Cícero Miguel, que vem falar sobre fortaleza mental.
que é um tema agora, sim, que nós temos que bater muito nessa tecla, porque com todas essas loucuradas que estão acontecendo, e esses fake daqui, fake dali, né, tudo, a gente quase não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, o que é isso, o que é aquilo. Então, nesse momento, nós temos que ter muita fortaleza mental. Então, eu convido a todos para domingo, às 20h01, e para sexta-feira que vem também já estaremos aqui mais uma vez. Muito obrigada, Albani. Muito obrigada. Muito obrigada por você também. E até a próxima live. Até a próxima. Vamos fazer nossas agendas casarem. Com certeza. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito, muito obrigado. Um prazer imenso em ter vocês todos aí. Agradecendo que nem a Albani também, aqueles que estão vendo, que viram hoje, aqueles que verão depois. Agradecendo a todos. Muito, muito, muito obrigado. Namastê. O Deus em mim saúda o Deus em você. Boa noite. Boa noite. Beba água mais saudável com magnetizador Quântico Bio 069. Olá, pessoal. Meu nome é Kelly. Eu estou com 28 semanas de gestação, ou seja, 7 meses. No início da minha descoberta, eu tive muitos enjoos pela água. Passei as informações para minha médica, o qual ela me passou várias dicas, mas nada adiantou. Muito pelo contrário, só piorou. Então, eu como sou seguidora da Yara Ferreto, do canal Conversando com Você, ela passou uma dica. E eu adquiri um magnetizador bioquântico da água, o qual solucionou todos os meus problemas. Eu agora posso continuar com minha gestação, não tenho mais enjoos algum. Então fica aqui minha dica e minha gratidão pelo canal da Yara. Um grande beijo. Canal Conversando com Você.